Fala galera, o Ed aqui com vocês. E galera, preparei aqui um tutorial para vocês sobre como jogar de Monarca, como que funciona o deck de Monarca, tá? Essa mão que eu peguei aqui, vamos começar a fazer o combo a partir dessa mão que eu peguei aqui. Primeiramente é o seguinte, qual a carta mais importante da nossa mão aqui? Cara, duas cartas em si, mas para dar sequência no combo mesmo, a mais importante é essa daqui, a Revolta dos Monarcas. Então, se você desconfia que seu oponente está com Ashe, alguma coisa, tenta ativar outras cartas para fazer ele gastar Ashe dele, sei lá, desce o Maguinho, tenta comprar carta com o Maguinho para ver se ele vai te negar, para depois você usar ela, porque é ela que vai dar a sequência aqui do combo pra gente. Mas aqui eu já vou começar por ela, vou ativar ela aqui, descartar uma carta pro cemitério, vou descartar essa Ashe aqui. Vocês não vão fazer isso, né? Eu tô descartando porque eu tô jogando contra a máquina aqui pra mostrar o combo pra vocês. Mas, vou descartar essa daqui, por exemplo. E aí aqui, como você já tem um monstro na mão, que ele entra por especial no campo, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar 3 dele para garantir que ele venha na mão. É o combo mais básico que a gente vai fazer. Ou... Porque assim, quando essa carta, o efeito dela é o seguinte, deixa eu só explicar, porque senão não fica tão fácil. Ó, descarte um card e revele 3 monstros do seu deck, com 2.400 de ataque, 1.000 de defesa, ou 800 de ataque e 1.000 de defesa. Seu oponente seleciona um para que você adicione à sua mão, e você envia o resto para o cemitério. Se a gente já tivesse pelo menos com Eidos na mão, a gente, no caso, faria o seguinte, a gente selecionaria no mínimo 2 Eidos, no caso, um Eidos, se a gente já tivesse um Eidos na mão, então a gente só ia selecionar um Eidos e 2 dessa daqui, porque o oponente provavelmente ele ia dar, sei lá, o Eidos para nossa mão e jogar elas para o cemitério. Ela indo para o cemitério, ela ia ter uma ativação lá no cemitério, ia invocar uma carta no campo, e aí com Eidos que a gente já está na mão, a gente ia dar sequência com essa carta que ela ia invocar no campo por especial, beleza? Como a gente não tem o Eidos na mão e nem ela a gente tem na mão, mas a gente tem um mago que entra por especial no campo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai garantir a nossa compra do Eidos. Então vamos escolher 3 Eidos. Um vai vir para a mão e 2 o oponente joga para o cemitério. A nossa carta vai lançar para o cemitério. Beleza, aí aqui a gente... Putz... Mas aí eu fiz errado. Here I come. Oh, here. E aí, como que vai invocar agora? Tá, aqui a gente só esqueceu que só tem ele de mago, né? Só tem ele de mago. Vamos ter que lançar essas duas pro cemitério aqui, pra ver se a gente compra alguma coisa relevante. Nada relevante. Tá, não compramos nada relevante, mas calma, não tá perdido. Eu esqueci de um detalhe que só tem o Eidos de mago. No caso, eu deveria ter selecionado 2 Eidos e uma menina. Mas que se eu selecionasse a menina, o oponente ele poderia me dar ela para mão. E aí não compensa ter ela na minha mão e os Eidos no cemitério, tá entendendo? Não sei se vocês entenderam a pegada. Mas basicamente a gente quer jogar com o Mago Negro um Eidos lá e ter algum Eidos ou alguma carta monarca que se invoque no campo. Mas não está perdido. Como a gente conseguiu jogar essa carta aqui para o cemitério e a gente conseguiu, com o mago, comprar 2 cartas, a gente pegou essa carta aqui para a mão. E aí que vem a parada. Tá entendendo? Porque a gente vai ativar essa carta no cemitério aqui. Você pode banir esse card do seu cemitério e invoca por invocação especial um monstro com 800 de ataque e 1000 de defesa da sua mão. Presta atenção. Então vamos banir. Vamos invocar ela. Beleza? Ela ativa o efeito dela e ela vai trazer um monstro do deck por invocação especial. E aí, eu posso escolher este aqui ou escolher essa daqui. Eu vou escolher ela, que tem um esquema aqui que eu vou fazer para mostrar para vocês. Escolhi ela, vou ativar o efeito dela e vou invocar eu consigo fazer uma invocação de um monarca com 2.400 de ataque ou 2.400 de ataque. Né? Ó, se este card é invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar uma magia monarca ou um monstro com 2.800 de ataque. Ah não, tô lendo errado aqui. O efeito dela, no caso. Ó. Durante a fase principal, você pode imediatamente, depois que esse efeito resolver, invocar um monstro por invocação tributo.
Então ela consegue, como ela foi invocada aqui no campo, ela tem um efeito que ela ativa aqui no campo, que ela consegue invocar um monstro por invocação tributo, e aí eu vou aproveitar esse efeito dela para invocar o monarca aqui. Eu tenho carta banida, tem uma carta banida ali. Neste caso, eu vou sacrificar ela. Por que eu vou sacrificar ela? Porque se ela for pro cemitério, ela vai trazer monstro pro campo. Ela tem esse segundo efeito dela também. Então eu vou sacrificar ela, invoco meu monarca. E aí, com ele invocado, eu já ativo o efeito dele. Por que eu ativei o efeito dele? Você vê que eu tenho 3 efeitos na sequência, né? Era o efeito dele e mais 2. Primeiro, você tem que garantir que você vai conseguir puxar o que você quer com o seu monarca. Para você não levar um Ashe nele. Garantir que eu vou puxar a carta com ele, eu tenho que garantir na sequência uma carta na sequência que vai proteger essa busca dele. Então, o que vai proteger a busca dele? A ativação dela, porque ela também vai buscar um monstro por especial no campo. Mas a Ashe pode negar também. Ou eu posso levar um Adominus. E como eu quero garantir que o monarca consiga buscar a carta e que ela consiga buscar uma carta para invocar no campo sem levar um Adominus ou uma Ashe, eu vou ativar ela em sequência. Então vai ser o monarca, depois ela. E aí, para proteger os dois, eu vou ativar o efeito do monarca que está no cemitério. Por isso que é importante 2 monarcas no cemitério, para justamente ele entrar no campo, ele ser o terceiro efeito. E aí eu provavelmente, se eu for levar uma Dominus, eu levo nele. Se eu for levar uma levo nele e evito de levar a Ashe ali. No caso, a única coisa que o oponente poderia fazer aqui é jogar uma, sei lá, uma impermanência no campo para dar diretamente no Eidos que está no campo aqui. Mas ele não ia conseguir dar uma Ashe aqui, pelo menos. Então vamos lá, eu invoco o monarca que estava no cemitério aqui no campo. E assim eu garanto. Esse aqui é o básico que você precisa. Sabendo disso aqui, você vai fazer um bom jogo de monarca. E aí, beleza? A menina agora ativou o efeito dela. Eu vou invocar aqui o meu Eidos também, né? Que é o Eidos escudeiro, quando ele estava em uma forma mais básica, né? E para concluir o efeito agora do meu Eidos aqui, o monarca do submundo, eu posso buscar qualquer carta do meu deck. Nesse caso, galera, você quer buscar o quê? Você quer buscar isso aqui, ó. O campo. Beleza? Dava para mim buscar qualquer carta. Eu poderia buscar, por exemplo, assim... Poderia buscar o Erebus, o nosso monarca. Só que, nesse caso aqui, com a mão que a gente pegou, essa mão que a gente pegou, é esse campo que dá pra gente fazer. Simples assim, é isso que vocês precisam entender. Com a mão que a gente pegou, é esse campo que dá pra fazer. Porque vocês viram que, tipo assim, eu tava com o maguinho, ele poderia entrar por especial. Só que eu esqueci que se eu jogar 2 monarcas no cemitério e puxar um pra mão, eu não tenho como maguinho jogar outro monarca no cemitério. Se eu jogasse os 2 monarcas no cemitério naquela hora e sei lá, escolhesse uma dessa daqui, e o oponente provavelmente ele não ia me dar um monarca na mão, porque ele consegue ver as cartas que ele vai me dar na mão. Provavelmente ele ia me dar ela, tá entendendo? Ele ia me dar a terceira. E ela na mão não ia me ajudar, eu não ia ter nenhum monarca, eu não ia fazer nenhuma sequência. Então, eu preferi jogar o monarca. Só que aí eu fiquei travado porque o mago... ele teve que entrar por normal. Só que o que salvou a gente e por que é importante jogar com o mago? Porque ele consegue mandar a carta magia e armadilha pro cemitério e comprar a carta. Aí ele comprou as cartas certas, veio a nossa Aidia pra mão, e a gente aproveitou o efeito da nossa carta lá, aqui ó, que a gente tinha ativado no comecinho, que é o segundo efeito dela, que a gente pode banir ela e invocar um monstro com 800 de ataque e 1000 de defesa no campo. Então, se vinsse a Eida na mão, se vinsse esse Eidos na mão, ou se vinsse a própria terceira na mão, a gente ia conseguir jogar para o campo e trazer o nosso Eidos aqui para o campo como uma invocação tributo. E fazer essa sequência que a gente fez. Então, às vezes nada é perdido. Você vê que eu entrei em choque ali e falei, putz, fiz merda. Só que depois eu vi ali e falei, não, ó, deu certo. Então esse é o campo que você quer fazer, o campo inicial, se você abrir com essa mão, tá? Essa não é uma das melhores mãos, mas ainda dá pra fazer alguma coisa, dá pra respirar. É só você parar, pensar e ir com calma. Claro, a gente poderia ter levado uma Ashe aqui na Alma dos Magos? Poderia ter levado uma impermanência?
Poderia, mas não levamos, então conseguimos puxar o nosso combo. E aqui é um combo que parece simples, mas é um combo poderoso, porque enquanto eu controlar um monstro invocado por tributo no campo, com a nossa magia de campo, o meu oponente ele não pode acessar o extra deck. Lembrando que o Monarca, ó, ele zero extra deck, ó. Eu não jogo com extra deck no Monarca. Você não pode estar jogando com extra deck para fazer esse combo aqui com a nossa magia de campo. Beleza? Então aqui o nosso oponente está com extra deck negado. Segundo combo, vamos lá. Se aqui não me travar, a gente consegue fazer o combo. Bom, como eu não sei se ele pode me travar, eu vou fazer a primeira coisa aqui, que é o seguinte, ó. Eu vou ativar com essa mão que eu tô aqui. Here I come. Ó, como eu desconfiava que ele ia me travar, sorte que já fui. Beleza, o que eu ia fazer? Eu ia jogar um monstro pro cemitério para dar sequência. Como ele não deixou, beleza. A gente vai aqui, ó. Vamos ativar aqui. A gente manda uma carta pro cemitério e compra duas. Eu vou mandar essa daqui pro cemitério, ó. Essa minha magia contínua, comprei duas. O que a gente comprou não foi muito bom, tá? A gente não comprou coisa muito boa, não. Mas dá pra fazer ainda alguma coisa, porque a gente ainda pode banir a nossa penteísmo dos monarcas do cemitério. A gente pode banir, ó. Você pode banir esse card do seu cemitério, revelar 3 cards de magia armadilha monarca do seu deck. Seu oponente seleciona um, adiciona pra sua mão. Embaralha o resto no deck. Então, beleza, eu vou banir ela. Isso aqui que é o legal dela. Se ela leva uma Ash, alguma coisa ali, um negate, ela ainda tem uma ativação no cemitério. Aqui é importante, por isso que é importante você jogar com 3 dessa daqui, porque você precisa dessa para dar sequência na próxima sequência aqui. Porque seu oponente, ele vai ser... Porque se você não tiver uma dessa, e você tiver qualquer outra aqui, vai te atrapalhar. Você precisa ter no mínimo 3 dessa. Revolta do Monarca, você precisa de 3. Porque aí você vai forçar o oponente a escolher uma dela. Tanto faz aqui. É o sinônimo de tanto faz. O oponente vai escolher ela e ela vai vir para a mão. Beleza? Tendo 3 dela, você garantiu ela para a mão. Aí agora você vai dar a sequência, ativar ela. Ela precisa descartar uma carta. O que você quer descartar? Geralmente você quer descartar essa daqui, tá? A Monarca Primordial, para o cemitério. Eu nunca uso ela como magia contínua. A maioria das vezes eu prefiro que ela esteja no cemitério, que mais para frente vocês vão entender o efeito dela. Então eu vou descartar ela. Já dá para entender agora o efeito, né? Um dos efeitos dela. Ela já quer ativar. Eu joguei ela no campo, ela quer ativar no meio da ativação da conclusão da outra carta. Que é o que? Ela bane uma carta do cemitério e se invoca no campo. E aí, você, para banir ela, você vai querer ter umas outras cartas no cemitério para poder fazer uma sequência. Então eu não vou ativar o efeito dela. E aqui o que acontece? Vamos focar no efeito dessa daqui. Eu posso revelar, eu posso descartar um card, revelar 3 monstros do meu deck com 2.400 de ataque ou mais e 1.000 de defesa ou 800 de defesa. E meu oponente ele seleciona um desses cards e adiciona para minha mão. O resto ele envia para o cemitério. Beleza? Pegou isso aí? Tá, então pegou isso aí. Nessa parte é uma parte mais importante onde muitas pessoas erram, tá? Às vezes até eu erro também na hora que eu estou jogando. Mas o que você tem que entender? Você tem que entender o quê? Eu estou com um monstro na mão que dá para invocar por invocação tributo? Estou. Beleza. Estou com alguma magia do Monarca? Estou. Tá bom? Então eu estou com um monstro na mão que se invoca por tributo e estou com a magia do Monarca. Nesse caso, o que eu preciso para invocar os monstros primeiro? O que eu preciso analisar? É monstro nível 8. Eu preciso de matéria no campo, certo? Então, beleza, preciso de matéria no campo. Primeira coisa que eu preciso. Então, isso que vocês têm que entender quando usar essa carta aqui. Por favor, prestem atenção. Eu preciso de monstro no campo. Eu preciso de matéria para invocar eles. Porém, eu também preciso dar combo com os meus monarca. Eu preciso fazer um combo com o monarca. Porque se eu invoco esse monstro aqui, não vai resolver muita coisa. Então, eu preciso dar combo com o meu monarca. Então, vocês vão fazer o seguinte. Para garantir que você vai invocar um monstro ali no campo, você vai fazer a sequência seguinte. Como você já tem um monstro na mão, você precisa de matéria no campo. Então você vai jogar 2 dessas para apresentar para o oponente. Por quê? Se ele escolher uma delas para jogar para sua mão, a outra vai para o cemitério, né? A outra vai para o cemitério. Se ela ir para o cemitério, ela vai fazer a ativação dela no cemitério, que ela vai invocar uma carta do seu deck no campo, que é o que a gente quer. Se o oponente mandar as 2 para o cemitério, tá ótimo. Ele vai adicionar para você na mão o seu Eidos.
que você vai conseguir ainda utilizar na sequência, porque as outras indo pro cemitério vai trazer carta pro campo, então você vai conseguir ativar o Eidos ainda. Então aqui é um sinônimo de tanto faz. Porém, você tem que escolher dessa forma. É um Eidos, tá? Você não escolhe 2 Eidos, tá? É um Eidos, porque se você escolher 2 Eidos, por exemplo, e uma dela, ele pode te dar ela na mão e jogar o Eidos no cemitério. Só que ela na mão, só ela na mão, ela não cumpre a regra para esses dois para esse monarca nível 8, nem para esse monstro nível 8, porque eles necessitam de 2 tributos, certo? Então não compensa só ela na mão. Por isso você não vai escolher 2 Eidos. Tá entendendo? Porque senão ele te dá ela na mão. E aí você fica travado, você não dá sequência no combo. Por isso que isso aqui é importante vocês prestar atenção. Você tem que garantir que você tenha pelo menos 2 matérias no campo para poder dar sequência, porque o Eidos, a certeza aqui que ele ou ele joga o Eidos no cemitério, ou ele adiciona o Eidos para sua mão. Qualquer uma das 2 opções é boa, porque o importante vai ser jogar as 2 aqui para o cemitério. Então vamos lá. Pum. Mostrei para ele, vamos ver o que ele vai escolher. Pum, ó, ele te deu o Eidos para a mão. Só que aí, ó, o que acontece? A gente ativa ela no cemitério. Ah, claro, não esquecendo que eu tenho ainda essa carta aqui que ela ativa nesse mesmo turno, né? Então, independente, eu ia conseguir mais uma matéria no campo. Isso aqui é importante, tá? Que ela também pode banir uma carta do cemitério e entrar no campo e ficar como matéria. Mas você não quer banir nada agora. Você quer deixar ela para usar no campo do oponente. A monarca primordial, é dela que eu tô falando. Tá? Então, beleza. A nossa terceira foi pro cemitério. Agora ela ativou o efeito dela. A gente vai invocar esse aqui, tá? A Édia do Escudeiro Celestial. A Édia invocada, ela vai ativar. Vai invocar mais um monstro. A gente vai invocar o Eidos. E o Eidos permite que a gente faça mais uma invocação adicional aqui no campo. Então vamos lá. Com a invocação adicional do Eidos, a gente vai invocar aqui o nosso monarca. Em cima do Eidos, vocês já vão entender por quê. Fez o monarca. O monarca vai ativar o efeito dele. E aí o monarca pode puxar qualquer carta. Aí é aquela coisa, dependendo do deck que você está enfrentando, eu prefiro pegar o campo para evitar que o cara acesse o extra deck. Mas dependendo do deck, você pode pegar a perfeição dos monarca, porque ela vai ter 6 interações no turno do oponente contra o oponente. Claro, vai depender do tanto de magia, monarca ou armadilha que você tem no cemitério. Como eu ainda não tenho muita magia, armadilha no cemitério, eu prefiro travar o extra deck do cara, então eu vou pegar a nossa magia de campo. Beleza? Magia de campo aqui, beleza. Ativo aqui. Ok. Aí a gente tem mais uma invocação normal para fazer. Tributo aqui, nossa invocação normal. Que a invocação tributo ela é uma invocação normal, tá, galera? Não é considerada invocação especial. Então é bom que você não leva Semax aqui. Tá, aí vamos lá. Eu tenho uma carta banida, ok? Aí o que eu vou fazer? As 2 cartas aqui são excelentes. Só que essa daqui seria bom ter usado ela antes de trazer o campo. Como eu já fiz a merda de colocar o campo, eu vou invocar o nosso Zaborg. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar o efeito dela para fazer o Zaborg ele perder 2 níveis. Então ele é nível 8, ele perde 2 níveis. Ele passa a ser nível 6, ó lá. Ele passa a ser nível 6. E aí eu consigo fazer somente um sacrifício de um monstro no campo para poder invocar ele. E aí eu quero invocar, eu vou sacrificar o próprio Eidos aqui. Eu poderia ter sacrificado a nossa Ede aqui, mas eu não quis sacrificar ela por causa do seguinte, que eu já vou explicar para vocês. Então já explico para vocês. Enfim, no efeito dele, quando ele entra, ele pede para você destruir um monstro luz no campo. E se você destruir um monstro luz no campo, dependendo do nível do monstro, você pode tirar cartas do deck do oponente. Nesse caso, eu posso destruir ele, porque ele é nível 6, eu posso tirar 6 cartas do deck do oponente. Então, eu vou destruir ele aqui. O monarca ele vai ativar, porque eu sacrifiquei o monarca, invoquei um pro tributo. O monarca no cemitério ele se invoca por especial. Então, eu vou invocar o monarca por especial, porque eu invoquei um monstro por tributo no campo. Então, eu ativo o monarca aqui, na sequência. Eu posso fazer a invocação especial do monarca ou adicionar ele para a mão, tá? E
E aqui o Zaborg eu destruí ele, ó. Mandei várias cartas do deck do oponente pro cemitério. Claro que esse deck do oponente que ele vai pro cemitério, que fica comprando carta, é chato. Mas dá pra fazer. Se o deck dele não for que nem esse deck aqui que fica comprando carta, você consegue atrapalhar o oponente, tá? Você meio que acaba com o extra deck dele, ó. Foi várias cartas do extra deck dele aqui pro cemitério. Beleza? Vamos lá, beleza. Aí lembra do Eidos lá no cemitério? Ele tem um efeito legal, ó. Você ativa o efeito dele, ele se bane e invoca a nossa terceira do cemitério no campo. E aí você pode ativar o efeito da terceira e invocar esse monstro aqui por tributo. E aí agora você vai sacrificar a Éder e o Eidos, porque o Eidos, ele, como ele está invocado por especial agora, ele meio que não tanto faz ele aqui no campo. Então eu vou sacrificar o Eidos e vou deixar a nossa terceira no campo. Agora a Éder, ela vai ativar o efeito dela e a gente vai conseguir buscar aquela carta que estava banida. Ó. Por isso que eu deixei ela para o final, porque quando ela é enviada para o cemitério, ela consegue buscar a carta banida. Então eu pego a carta banida para a mão aqui. Esse monstro aqui, ele protege as nossas magias, nossa zona de magia e armadilha. Por isso que ele é um monstro que ele não faz parte do deck do Monarca, né? Mas eu jogo com ele aqui, porque o efeito dele, o terceiro efeito dele, que é um dos mais importantes aqui. Ó, cards com a face para cima na zona de magia e armadilha não podem ser destruídos por efeitos de card. Então beleza, aí a gente pode utilizar essa daqui, ó. Negue os efeitos de todos os monstros com face para cima no campo, enquanto esses monstros estiverem com a face para cima no campo, exceto monstros invocados por tributo. Então, o meu monstro aqui, como foi invocado por tributo, ele não fica negado. Mas qualquer outro monstro invocado que não foi invocado por tributo, no campo vai ficar negado. Ative este card somente se você não tiver cards no seu deck adicional e controlar um monstro invocado por tributo. Ou seja, não precisa ser um monstro monarca, por mais que ela é uma carta do monarca. Então, basta ser um monstro invocado por tributo. E lembrando que o monarca não usa extra deck, tá? Então, extra deck zero, você só vai jogar com as suas cartas. Aqui no cemitério, a gente não vai modificar nada por enquanto. A nossa carta a gente vai deixar aqui. Não compensa a gente banir nada agora. E vamos passar o turno. Por que eu deixei a terceira aqui? Porque se ela for destruída, lembra? A gente pode invocar monstro do nosso deck no campo e dar uma sequência aqui. Tá, aqui eu já vou ativar aqui para manter os monstros no campo negado. E aí ele tá com o extra deck negado e os monstros que ele invocar no campo vai estar negado também. Beleza, vamos ver em quem ele vai bater. Ah, ele vai vir no meu monstro ali. Tá ok, tá ok. Ele vai gastar carta para isso, para bater no meu monstro. Beleza. Terminou o turno dele. Aqui a gente pode ativar essa daqui. Dá para ativar ela para a gente ter mais uma carta ali no nosso campo. Porque dependendo se a gente pegar mais um monarca aqui, a gente dá sequência. Mas você vê que atrapalha o deck do cara, porque você vê, ele perdeu cartas do extra deck dele, ele ficou com o deck dele adicional negado ali, o monstro no campo dele estava negado, então ele precisou só bater e meio que passar a vez. É o que muitas vezes vai acontecer. Esse é um dos campos que você pode fazer. Aqui a gente não deixou carta para retorno, né? A gente não deixou carta para retorno aqui. Nesse caso aqui, a gente pode passar, tá? Aí você vai jogando conforme as cartas que você comprar. O certo é o quê? Se você tiver carta para retorno, você vai invocar um outro monarca aqui por tributo e tal. Vai manter essa pressão no oponente aqui. Provavelmente você vai finalizar ele. Então esse aqui é um dos combos para você travar o oponente. É um combo controle esse aqui. Beleza? Um combo básico. Vamos lá, galera. Próximo combo aqui. Essa é a mão que a gente pegou. Eu acho que de todas as mãos, pode ser que essa daqui seja a melhorzinha, né? Porque a gente já tá com a nossa perfeição dos monarcas aqui na mão, que é importante. Eu acho que de todas as mãos, essa daqui é a melhorzinha. Então eu vou fazer o seguinte, como eu já tô com a Ed aqui na mão, eu vou garantir a invocação especial dela no campo. Se o cara negar e destruir ela, ela vai pro cemitério e vai trazer 2 monstros. Então aqui eu já garanto ali
uma sequência aqui inicial. Então eu já vou aproveitar que eu tô com as cartas Monarca na mão, vou ativar o efeito da Ed aqui para ela entrar para especial no campo. Então eu mostro uma carta aqui, logicamente eu não vou mostrar para o oponente essa daqui, senão ele vai guardar a Ashe para essa daqui, vai guardar, entendeu? Vai guardar as cartas para essa, eu vou mostrar essa daqui, a perfeição dos Monarca, ó. Ó, tá vendo? Ele já veio na sequência para negar. O legal desse monstro aqui que eu tô enfrentando é que ele nega e destrói. Então aí eu consigo aproveitar o segundo efeito da nossa Ed aqui, ó. Ó, e o cara não tá perdoando, hein? Mais um negate. É bom, galera, é bom que acontece, porque aí vocês veem, ó, o cara tá tentando me travar de todo jeito. Só que agora não tem como ele travar. Eu tô com a tática tripla, se você pegar essa mão aqui, é isso aqui, ó. Você já vai com a tática tripla, vai comprar bonitinho, merecidamente você vai comprar, tá bom? Perfeito, temos aqui o que a gente quer na mão. E agora a gente vai ativar a nossa carta aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai descartar. Eu vou descartar agora a impermanência, porque basicamente só tá com a carta na mão. A probabilidade de ele ter qualquer outra coisa para tentar destruir a gente aqui não vai conseguir. Deixa eu ver, ainda não tenho nenhuma carta negada. Agora eu preciso mandar uma carta pro cemitério. A questão é, o que eu preciso adicionar carta para mão. Para dar sequência aqui. O que eu adiciono para mão? Cara, você quer adicionar essa daqui para mão, porque a terceira ela já não vai adiantar ela na mão, né? Você quer adicionar esse aqui para mão, para você dar a sequência. Porque a terceira, agora não adianta mais, a terceira já ativou os dois efeitos dela, o da mão ela adicionou, o efeito dela do cemitério ela adicionou foi negado também. Então a gente pode adicionar essa daqui para mão, porque se ela vir para mão, ela traz o nosso Eidos aqui. Independente, ele vai ter que escolher um. Eu não quero ela no cemitério. Então eu prefiro pegar aqui, ó. Vou pegar essa daqui porque ela tem mais um efeito dela que é no campo, tá? A terceira tem mais um efeito no campo. Porém, eu posso pegar o Eidos. Pera aí, eu posso pegar o Eidos porque o Eidos... vamos fazer assim, vocês vão entender. Deixa ele escolher. Beleza. Perfeito, ó. Ele mandou o Eidos pro cemitério. Porque assim, ó, se ele me desse o Eidos na mão, eu invocava o Eidos por normal, e o Eidos ia permitir que eu invocasse o meu Eidos Monarca do Submundo no campo, por tributo. Beleza? Eu invocaria ele em cima do Eidos, o Eidos ia pro cemitério, e o Eidos no cemitério, ele tem a seguinte ativação, ó. Eu ativo o Eidos no cemitério, vou banir ele, e eu consigo invocar aqui, ó. Eu posso invocar ela, eu posso invocar essa aqui. Meio que tanto faz. Se eu invoco essa aqui no campo, ela vai trazer mais um Eidos para o campo, vai me garantir. Bom, eu vou invocar ela, mas eu poderia invocar essa daqui, porque ela me permitiria também que eu invocasse mais um monstro por invocação tributo no campo. Mas eu vou invocar essa daqui porque ela vai trazer um Eidos do deck. Ó, de graça. Traz um Eidos de graça do deck. Dá para mim trazer até essa daqui também. Tô pensando em trazer ela. Deixa o Eidos, eu vou trazer ela porque ela vai ter o mesmo efeito do Eidos, que vai me garantir mais uma invocação normal. Vou trazer ela, vai. Certo? Beleza? O que eu tenho aqui no cemitério? Eu ainda tenho essa carta aqui no cemitério, que ela também permite eu banir esta carta para poder trazer um monstro com 800 de ataque e 1000 de defesa. Que eu poderia invocar ela aqui também. Mas não é necessário. Não é necessário ainda. Então... o que é necessário aqui? Eu não tenho nenhuma carta banida ali. Mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso banir justamente para ter uma volta. Ter mais cartas ali como volta. Invocar essa daqui. E agora eu entro com o Eidos. Ativo o efeito da nossa terceira. Entro com o Eidos aqui. Sacrifico a nossa Édea. Ativo, aqui é importante, que nem eu falei para vocês, se vocês querem garantir o efeito do Eidos, ativo o Eidos primeiro e depois na sequência ativa a Édea. Então eu vou ativar o Eidos para garantir a busca dele e na sequência eu vou ativar a Édea aqui. Então ela vai pegar uma carta e aí a resolução vai ser o que? A Édea primeiro e depois o Eidos. Então eu garanto para não levar mais nenhum tipo de negate. Aqui no Eidos eu posso fazer o seguinte.
Eu posso fazer aquele combo que eu tava fazendo com vocês de buscar o campo, mas já mostrei esse combo para vocês e eu tô aqui com a perfeição do monarca na mão. Quantas magias eu tenho no cemitério do monarca? Eu não tenho nenhuma. Só que a perfeição do monarca ela funciona com as magias do monarca no cemitério. Então, cara, eu posso pegar essa daqui, ó, por exemplo. Posso pegar essa daqui pra mão, com Eidos. Fazer um combo diferente aqui, ó. Ativo ela, que é a nossa penteísmo do monarca. Ela descarta uma carta e compra duas. Vou descartar essa daqui. Comprei duas. Ela tem uma ativação aqui no cemitério. Eu posso banir ela e pegar uma carta do deck pra... Selecionar uma carta do deck pra mão. Aí eu posso até pegar essa daqui de novo, ó, a penteísmo do monarca, porque ela não é uma vez por turno. Então se eu pegar ela na mão de novo, eu consigo descartar pro cemitério de novo e ativar ela. Eu só não consigo banir ela do cemitério, que aí banir ela do cemitério é só uma vez. Então eu posso selecionar duas dela aqui. E para colocar uma pressão no oponente, posso fazer o seguinte. Escolher uma carta que ele sabe que vai travar ele ali. Por exemplo, posso escolher essa daqui, ó. Posso escolher essa daqui e aí ele vai ter que escolher qual que ele quer que eu adicione para a mão. Se ele dá a Dominus verdadeiro dos monarcas para mim adicionar para a mão, a domínio verdadeiro do monarca Dominus, a domínio verdadeiro do monarca para mim adicionar para a mão, ele vai estar travando o extra deck dele. Se ele me dá a penteísmo, ele vai me dar carta para me continuar comprando. Então eu forço o oponente, tá entendendo? Eu poderia adicionar essa daqui? Poderia, para deixar ela no cemitério e tal, mas não, eu vou fazer essa sequência com vocês aqui, pra gente pressionar o oponente, ó. Aí ele escolhe. Aí ele me deu um apenteísmo, porque ele não quer que eu negue o extra deck dele, tá entendendo? Então eu ativo ela de novo, e aí eu aproveito e consigo jogar esta daqui pro cemitério, que é o nosso monarca primordial, que você quer ele no cemitério, que nem eu expliquei anteriormente. Compra duas cartas. Olha que campo pesado. Aí eu já tenho, ó, essa magia aqui. Já tenho a nossa perfeição dos monarcas para fazer o controle ali. Quantas cartas magia do monarca eu tenho no cemitério? Tenho uma, duas, três. Tenho três. Aí eu posso até usar essa daqui, ó, só para jogar pro cemitério. Só para jogar pro cemitério mesmo, ó, deixando o cemitério ali para ter quatro cartas. Quatro cartas são quatro interações que eu vou conseguir ativar da nossa perfeição dos monarcas aqui. E o que mais a gente pode fazer agora? Eu posso invocar esse monstro aqui. Utilizar dois tributos. Aqui, pronto, dois tributos. E aí eu tenho a nossa armadilha contínua, que vai deixar os monstros dele negado, que nem eu mostrei no combo anterior para vocês. E tenho a nossa armadilha contínua aqui, perfeição dos monarcas. Como eu já ativei a que deixa os monstros dele negado, ó, lembra, já ativa na draw, tá? Já deixa na draw ativada aqui, essa daqui. Beleza? A outra não precisa não. Eu vou deixar essa daqui ativada, a perfeição dos monarcas. Ele não ativou nada. Eu queria que ele tivesse ativado, ele não ativou nada. Também o cara não tem nada para ativar, né? Fazer o quê? E aqui Aqui agora é combo, né? Aqui é pancada agora. A gente vai fazer o seguinte. Vamos ativar essa carta aqui, banir do cemitério. Vamos buscar... Agora qual carta que eu quero? Agora eu posso buscar o campo, tá? Posso buscar o campo aqui se eu quiser, ó. Seleciona dois campos aqui. O oponente vai ter que selecionar uma que ele quer adicionar para a mão. Vou selecionar esta daqui também. Essa aqui não precisa, porque o oponente não tem monstro no campo, então não tem por que selecionar essa e jogar pro cemitério agora. Mas eu posso selecionar essa daqui, ó, porque, por exemplo, ela vai deixar eu invocar um monstro monarca do cemitério no campo. Ou eu posso buscar a proteção, né? A proteção para os meus monarcas não serem alvo, que é importante também. Vou buscar aqui, ó, entre o campo e a proteção. Beleza? Ele preferiu me dar o campo. Eu vou travar o extra deck aqui dele. Aqui eu vou ativar a nossa revolta dos monarcas. Ela pede para descartar uma carta. Descarto o nosso Erebus. E eu posso adicionar um monarca para a mão. Aí aqui, como o cara tá com duas cartas viradas para baixo, qual a sequência que você quer? Você quer adicionar cartas para limpar essas cartas dele viradas para baixo. Então eu prefiro adicionar esse aqui, ó. Este ou este aqui, ó. Este outro monarca aqui.
Mais um Erebus não precisa, porque quando eu invocar qualquer um dos dois aqui, qualquer monarca que eu invocar por tributo, o Erebus que está no cemitério ele vai ativar. E vou pegar aqui o nosso Erebus aqui. Pronto. Aí ele escolhe qual que ele quer que eu adicione para mão. Ele preferiu me dar um Erebus. Beleza, ele me deu um Erebus. Eu vou ativar aqui o efeito da nossa magia de campo para transformar o Erebus em nível 6. Virou nível 6. Deixa eu ver o que eu tenho para ativar no cemitério. Não. Eu vou ativar o nosso efeito da nossa terceira agora. Ela vai permitir que eu invoque o Erebus. Aí toma cuidado, quando tem os monarcas de nível 8, quando você for invocar eles, eles vão perguntar o seguinte: fazer invocação tributo ao oferecer como tributo um monstro invocado por tributo, um monstro por meio de forma mencionada em Erebus. Ai, não está explicando direito isso aqui. É o quê? Digamos, se você tem um monstro que já foi invocado por tributo no campo, em vez de você sacrificar 2 monstros no campo como tributo para invocar o Erebus, ou qualquer outro monstro monarca de nível 8, você pode sacrificar aquele monstro que você invocou por tributo, que ele vai, é como se ele estivesse valendo 2 tributos, entendeu? É isso. Você não quer isso porque você quer manter o seu monstro aqui protegendo suas magias, sua zona de magia e armadilha, certo? Então toma cuidado, isso aqui muitas pessoas não tomam cuidado. Você vai falar não. Você vai falar não. Você vai falar que você quer sacrificar um monstro como tributo só. Você não quer sacrificar o monstro ali que é tributo, que foi invocado como tributo. Não, você não quer sacrificar ele. Então sempre a primeira opção você vai falar não, a segunda opção você vai falar sim. E aí você vai escolher a sua terceira aqui. Invoca seu Erebus. Ele vai negar, ó, negou nosso Erebus. Beleza, tudo bem, a gente não se abala não. Vamos ativar a nossa terceira aqui. A terceira, vamos invocar outra terceira no campo. Deixa outra terceira em modo de ataque aqui. No cemitério a gente tem nosso monstro aqui. Dá pra banir alguma coisa interessante? Não, precisa banir nada, beleza. Acontece, ó, o cara tá interagindo com a gente, negou a gente. Beleza, a gente ainda mantém o extra deck dele negado. E se eu quisesse fazer mais pressão, eu manteria até os monstros dele negado aqui, mas eu tô sendo bonzinho demais com ele. Beleza, aqui ó, ele tá para um fio da navalha. Você vê que esse campo aqui que a gente faz aqui, ele é bem mais resistente, né? A gente levou vários negate aqui, mas é um campo bem mais resistente. Beleza? Pegamos uma magia aqui. Ela não tem ativação aqui, a nossa carta aqui também não tem porque a gente banir, porque não tem nada que a gente vai banir aqui que vai trazer algum tipo de sequência. Então a gente vai ter que passar dessa forma. Vamos bater, vamos bater. Eu já vou ativar essa daqui, que eu não vou deixar os monstros dele também ativar nada, só de raiva. Que agora eu tô nervoso com ele. Como eu não sei se os monstros dele, qual que é a defesa geralmente dos monstros dele? 500, 800, 500... Tá, eu vou bater aqui, vai. Beleza. Aí é finalizar. Deixa eu ver. Beleza. E aqui finalizar. Ele não deixou a gente montar nosso campo com o nosso Erebus, porque ali quando entrou o nosso Erebus, como aquela carta... Por que o nosso Eidos lá no cemitério, ele não ativou... O nosso Eidos não ativou quando o Erebus foi invocado, porque o Erebus, quando foi invocado, ele não concluiu sua invocação no campo, porque essa carta aqui, ela ativou em sequência já negando a invocação dele, então não deixou ele concluir a invocação dele. Então, se ele não concluiu, o nosso Eidos lá no cemitério não ativa para entrar no campo. Se ele tivesse concluído, ele teria mandado cartas para o cemitério, teria escolhido uma carta do oponente aqui, seja no cemitério dele ou no campo, e devolvido para o deck ali. Como ele não concluiu, ele não conseguiu fazer isso. E o nosso Eidos também não veio para o campo. Mas é isso, era isso que ia acontecer se ele tivesse concluído. Agora é a gente finalizar. E esse aqui também, galera, é mais um dos combos que vocês podem fazer. Beleza? Aí vocês vão escolher. Tudo isso aqui são possibilidades de combo dependendo da mão que você tá.
Tá bom? Então vai ter mão que você vai fazer combo mais forte, mão que você vai fazer combo menor. Bom, galera, então eu acredito que os combos que eu tinha para mostrar para vocês, eu consegui mostrar. Aqui é uma mão, e aí é uma questão de vocês ir utilizando e treinando, que vocês vão aprender a fazer vários combos, dependendo das cartas que virem na mão de vocês. Claro, às vezes vai vir, por exemplo, esse tipo de mão aqui, ó. Você só tem uma alternativa, você não tem outras alternativas aqui. Você tem uma alternativa, a sorte de o cara não negar para você dar sequência. Você não tem outras alternativas. Você pode levar, sei lá, draw, dependendo das cartas que você já tem, já jogou no cemitério, no campo. Pode ser que você dê uma volta em cima do draw, mas pode ser que você também não consiga. Nesse caso aqui, ó, pode ser que você ative ela, já leve uma Ashe aqui. Então, vai depender muito. É uma questão de vocês ir treinando os combos. Tá bom? Por exemplo, aqui eu posso ativar essa, posso ser negado. Ó, posso ser negado. Aqui, se ele me negou, basicamente eu já meio que perdi. Tá entendendo? Pode acontecer isso aqui. Você pegar uma mão mais travada aqui, uma mão mais travada que só tem uma ativação. Aí nesse caso, o que eu posso fazer? Eu só posso passar o turno, tentar a sorte, joga ou você joga já na draw, o C-Max, ou você não tem certeza, você espera ver o que ele vai invocar para você jogar o C-Max. Ó, mas ele preferiu não fazer invocação especial, que pode acontecer também, né? E aí você tem mais um turno, e aí dependendo do que você comprar, você consegue dar sequência. No caso, se você não comprar nada, aí você pode quitar, porque é falha na Matrix. Beleza, galera? Então, qualquer coisa vocês assistam as outras gameplay. Eu vou estar postando outras gameplay de Monarca aí. E aí ali vocês prestem bem atenção como eu utilizo as cartas, que vocês vão entender como cada uma funciona ali. Nem todas deu para fazer aqui, mostrar para vocês todos os tipos de combo, porque nem sempre a gente pegou todo tipo de combo. O Monarca realmente ele tem vários tipos de vertentes de combo aqui que você consegue fazer. Só que também depende muito da mão que você pegar. Porque a gente tem que lembrar que o meta atual, ele joga com 3 Ashe, ele joga com 3 Impermanência, ele joga com Dominus, ele joga com várias cartas de negate. Então, geralmente você quer pegar uma mão recheada, uma mão que tenha mais cartas de ativação ali, para você não ficar dependente da ativação de uma carta só, para você conseguir jogar o meta atual. Beleza? O deck do Monarca eu subi do 0 até o Platina 3, eu acho que tá no Platina 3. E eu acredito que dá para ele chegar também no Diamante. É que tem que ter um tempinho para ficar jogando ali. Mas ele tem potencial para subir esse deck. É um deck divertido, acredito que vocês vão gostar. É um deck que ele também ele é um deck controle também, né? É um deck que ele consegue jogar de primeira mão e controlar o campo, ou jogar de segunda mão e comer nas cartas do oponente. E claro, monte esse deck da forma que você acha que ele vai... Veja como ele vai funcionar na prática. Veja se ele vai vir... ele vai ter uma sinergia na hora da Ranked, de vir as cartas, sei lá, a cada 10 partidas, 6 partidas ele vem uma mão boa, 4 ele não vem. Pô, é um deck medianamente bom, né? É um deck que, sei lá, eu montei o deck aqui, mas de a cada 10 partidas, 4 partidas ele vem uma mão boa, mas 6 partidas ele vem uma mão ruim. Então esquece, você tem que trocar alguma carta ali, porque alguma carta nele não tá com sinergia, não adianta, vai ficar vindo mão ruim toda hora, então é melhor você trocar alguma carta ali para ver, para você achar a sinergia do deck, entendeu? Os decks do Yu-Gi-Oh! Você tem que entender que eles funcionam de modo sinérgico, muitas vezes. Às vezes você está usando cartas ali que não tá combando muito, ou não tá com a sinergia legal ali com o deck do Monarca. Aqui, ó, no deck do Monarca, só para mostrar para vocês, o deck que eu estou usando, a sinergia hoje que ele está funcionando é essa. 2 Edges, Escudeiro Celestial, 3 Terceira, 3 Alma dos Magos, 1 Draw, 1 C-Max, quer dizer, 2 C-Max, tá? 2 Eidos, uma Ashe, isso porque meu deck já tá com 56, tá? Então eu prefiro não colocar mais cartas, tá? Já tá com 56, eu acho que já tá muito grande. Dá pra jogar com ele menor. Mas é porque eu busco ter proteção, eu busco ter alvo, eu busco ter controle. Então por isso que eu tô jogando com mais deck. Então beleza, eu parei aqui uma Ashe. Aí eu tô utilizando aqui um Monarca nível 6,
Thessalos, que ele tem seu efeito, aí vocês podem dar uma lida no efeito dele depois. Estou usando aqui o Raiza, o Monarca do Vento, também tem seu efeito. Estou utilizando esse Monarca aqui das Sombras, que também tem seu efeito, um só dele. E agora o Eidos aqui eu estou usando 3, tá? É importante 3 dele para combar com as 3 terceiras aqui, beleza? Aqui o Erebus dá para usar um só, eu estou usando 2, mas dá para usar um só. Por que eu estou usando nesse formato? Porque esse formato é o que está funcionando bem na Ranked. Para mim, pelo menos, está funcionando bem, está tendo uma boa sinergia. Aqui eu estou usando aqui só um Mobius Mega Monarca. Quando ele entra no campo, ele destrói várias cartas ali do campo, né? Magia e armadilha do oponente. Estou usando um Zaborg Monarca, como vocês viram. Se ele se destrói ali, por exemplo, ele é nível 8, ele joga 8 monstros do extra deck do oponente pro cemitério. Claro, se você transformar ele em nível 6, que nem eu mostrei no anterior ali, ele vai mandar 6. Então tudo depende do nível do monstro que ele vai destruir ali, do monstro nível de luz. Tem que ser um monstro de luz, tá? Vocês vão encontrar aí no canal o combo com a Aether, a Monarca Celestial. Vocês vão encontrar no canal o combo com o Erebus também, mas aí vocês vão ter que dar uma pausa para vocês verem. Vocês vão encontrar no canal o combo com o Avatar Perversos também. Vocês vão encontrar no canal também o combo correto com o Urano. Eu mostrei o Urano aqui na prática, o terceiro efeito dele, mas o primeiro efeito dele também é muito importante. Vocês vão encontrar no canal aí o tutorial dele, com o efeito dele no campo, né? Mas vocês sabem a importância dele para proteção ali. E aí aqui das cartas do Monarca aqui, eu estou usando 3 aqui, essa daqui você tem que usar 3, beleza? Essa outra aqui você também tem que usar 3, a Revolta dos Monarca, ok? A tática tripla, TTT, eu estou usando só uma. Não por opção, porque eu só tenho uma mesmo. Aqui eu estou utilizando aqui a Enterro do Tolo para jogar um monstro pro cemitério. Ela é importante, porque na pior das opções você consegue jogar a nossa Édia, a nossa terceira aqui pro cemitério, tá? Estou utilizando aqui um Empólio Enterro do Tolo para complementar justamente com o plano diretor do Monarca, que ambos o efeito da Enterro do Tolo e a diretor do Monarca, elas enviam uma carta do deck magia pro cemitério, magia ou armadilha. E aí você vai querer enviar, no caso, essa daqui, ó. Essa, ou você pode enviar a nossa, dependendo, se você já fez a sequência do seu Monarca, ver se você está buscando uma proteção, você pode querer enviar essa daqui, a Monarca Primordial. Beleza? Pro cemitério. Para justamente você ficar ativando ela no turno do oponente. Ativar ela em horas para se proteger, galera. Não ativa ela em horas que você não necessita, pelo amor de Deus. E agora, sobre a Diretora Primordial, o efeito dela é justamente o mesmo efeito da Enterro do Tolo aqui, só que a Diretora Primordial ela tem um efeito legal, porque quando ela estiver no cemitério, se ela for banida, ela pode trazer qualquer monarca que está nessa lista aqui do segundo efeito dela, que são justamente esses monarcas que eu tenho aqui, ó, esse e mais outros, tá? E aí ela meio que dá alvo em algum monstro do oponente que está no campo, e aí dependendo do atributo desse monstro do oponente, ela vai invocar um monarca do mesmo atributo no campo, e esse monarca ele vai ser invocado por invocação normal. E invocação tributo, lembra? Também é considerado invocação normal. Então, meio que a invocação normal é considerada invocação tributo. E aí eles vão entrar no campo e vão ativar os efeitos deles ali. E aí você escolhe qual monarca melhor que você quer invocar ali, que vai atrapalhar o oponente. Um monarca que bane um monstro do oponente no campo. Um monarca que joga uma carta da mão do oponente pro cemitério e dá dano no oponente. Um monarca que devolve uma carta do campo do oponente pro topo do deck. Aí você vai escolher, aí você vai ter que ler vários monarcas, não tem só esse, você vai ter que ler outros monarcas aí para ver o efeito deles, ver os decks que você mais está enfrentando, para você escolher os monarcas que você acha importante deixar dentro do seu deck, beleza? Então é para isso que você quer usar ela no cemitério. E por que você quer ela no cemitério também? Para quando você tiver junto com esta daqui no cemitério, a Monarca Primordial, você ficar ativando a Monarca Primordial para entrar no turno do oponente, acabar banindo a plano do Monarca e ativar o plano do Monarca dando alvo em algum monstro do oponente e trazendo algum desses Monarca aqui pro campo para atrapalhar o oponente. Beleza? Se você pegar esse monarcas que não estão no texto dela, os monarcas que não estão aqui nesse texto dela, por exemplo, o Eidos não está no texto dela. Ela vai pegar o Eidos, mas ela não vai invocar no campo, ela só vai adicionar para sua mão.
Então ela pode pegar a monarca ali, que não está no texto dela também, só que ela, se não tiver no texto dela, ela vai adicionar só para sua mão, não vai invocar no campo. Então tomem cuidado, beleza? Não tem só a forma de banir ela utilizando a nossa monarca primordial que tiver no cemitério, tá? A gente não bane a nossa plano diretor somente com a nossa armadilha que vai estar no cemitério. A gente consegue também banir o plano diretor se a gente tiver a nossa éter, a monarca celestial, na mão, que a gente consegue invocar ela no turno do oponente para poder dar sequência ali, banindo a plano diretor, trazendo um outro monarca. Essa daqui que entra no campo vai puxar também uma carta pro campo, e daí vai, galera. Vocês vão ver vários combos aí, tá bom? Eu uso aqui 3 cards de troca de alma, justamente para sacrificar qualquer número de monstro do oponente ali do campo e invocar um card monarca da minha mão ali e dar sequência. Então ela é uma carta meio que de segundo turno, você quer pegar ela em segundo turno, quando o oponente fez um puta com o campo ali, né? Dependendo. Você também quer pegar o Monarca Avança, para poder utilizar um monstro do oponente também como tributo. Então eu uso um só dele, mas eu uso 3 dessa daqui. Essa daqui, como vocês já sabem, vocês vão usar 3, porque você vai revelar 3 monstros, que nem aquela sequência que eu expliquei para vocês. Essa daqui vocês vão usar uma, porque o efeito dela é invocar um monarca do cemitério, só que ela invoca ele de forma negada, né? Que não é muito bom pra gente invocar ele de forma negada. Mas é bom porque o fato de ela invocar um monarca no campo, porque às vezes você tem monarca na mão, mas você não tem nenhuma carta no campo para sacrificar e dar sequência na sequência dos seus monarcas ali, no seu combo. A domínio verdadeiro eu uso 2. A proteção dos monarcas, a marcha dos monarcas aqui, que é uma carta de proteção para eles, eu uso uma só. Esta daqui eu uso uma só, né? Os 2 efeitos dela é interessante, porque quando você invoca monarca, você pode pegar um monarca do seu deck, né? Adicionar um monarca do seu deck, 2.400 de ataque, ou 2.800 de ataque do seu deck para sua mão. Então é um efeito interessante também, se adicionar a carta para mão. E aqui, as armadilhas, eu prefiro jogar com 3 perfeições do monarca, mas se você quer um deck mais controle ainda, você pode jogar com essa daqui, a erupção dos monarcas, jogar com 3 dela, porque ela vai manter os monstros do oponente do campo negado. Beleza? Então você pode escolher. Eu geralmente jogo com essa daqui, eu sou bonzinho, eu deixo o oponente jogar, tá? Mas se você quer ser mais pica mesmo, você vai jogar com 3 dessa daqui e uma só dessa daqui, beleza? Eu jogo também com essa daqui, porque ela invoca no campo ali os monstros monarca, né? No turno do oponente. E ela é contínua, então pode ser no turno do oponente ou também no seu turno, na sua fase principal. E é isso, galera. Uma impermanência. Esse aqui é o meu deck. Depois, se vocês quiserem copiar, é só pausar aí e vocês conseguem copiar esse deck aqui. Beleza? E essa aqui, só mais uma dentro, né? A plano diretor, às vezes eu uso 3, às vezes eu uso 2, tá? Porque às vezes usando 3, ela perde a sinergia na Ranked. Então, às vezes eu prefiro só usar 2 dela. Mas eu acho que ela perde a sinergia justamente porque eu estou usando 3 dela com uma Enterro do Tolo. Eu acho que se eu tirar o Enterro do Tolo e eu só usar 3 dela, seria melhor. Só que a Enterro do Tolo... Por que eu uso a Enterro do Tolo? Por que eu uso o Enterro do Tolo e uso 3 dela? Porque eu ativo ela para mandar uma carta para o cemitério uma vez por turno. Mas, por exemplo, se eu só tenho ela... Se eu abro a mão com ela em um enterro do tolo, eu consigo ativar ela, mandar, por exemplo, esta aqui para o cemitério, e na sequência eu posso ativar enterro do tolo e mandar esta daqui para o cemitério. Então, na pior das hipóteses, fazendo esse combo de ativar ela, mandar esta, ativar, sei lá, a enterro do tolo e mandar esta, e ter esta no cemitério, e aí, sei lá, eu não tô com a mão muito boa, não invoquei nada no campo, eu vou conseguir ativar essa daqui no turno do oponente, banir essa daqui que vai estar no cemitério, banindo essa, dependendo do atributo do oponente, trazer algum desses monstros aqui pro campo ou pra minha mão. Beleza? Então não fica totalmente sem nada. Ficou muito grande o tutorial, peço desculpas para vocês, mas eu acho que deu para tirar muitas dúvidas aí. Eu acho que esse tutorial aí vai ajudar vocês muito quando vocês tiverem dúvida para tentar lembrar. Não, mas o que aquela carta faz tal, vocês podem voltar nesse tutorial aí para assistir. Se vocês quiserem outro tipo de tutorial mais específico, tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou estar respondendo vocês.
Não esquece também de se inscrever no canal. Muitas vezes tem muitas pessoas que assistem os vídeos, mas não se inscrevem no canal. É importante se inscrever porque, cara, vai chegar só tutorial top aí pra vocês. Nem sempre eu tô postando direto, claro, mas eu tô pensando em postar direto. Mas a gente precisa bater pelo menos aí os nossos 1000 inscritos aí, né? Conseguir fazer nossos primeiros 1000 inscritos aí pra poder esse canal crescer de verdade aí, no meio de vários outros canais muito mais top de Yu-Gi-Oh! Que tem aí, né? Mas a gente tá tentando também com o nosso canal trazer aí coisas interessantes aí pra vocês, beleza? Pra quem gosta de Mago Negro, o deck do Monarca vai ser muito top também de se jogar, tá? É um deck fácil, não é um deck difícil, vocês vão entender que na prática ele é muito divertido, muito fácil, beleza, galera? É isso, galera, muito obrigado, espero que vocês gostem desse vídeo aí, e a gente se vê no próximo tutorial aí do canal que eu vou trazer para vocês, ou nos próximos vídeos.